Também tem informação chegando do Rio de Janeiro com a Roberta Camargo. Por lá, um grupo de garis ficou no meio de um intenso tiroteio. A gente está falando ali de um grupo que estava trabalhando, fazia a coleta de lixo na zona norte da cidade e aí se viu em meio ao fogo cruzado, Roberta. O que a gente tem de informação sobre esse caso por aí? Bom dia. Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos assiste. Imagina só, esse grupo de garis estava trabalhando ali no complexo do Chapadão, que fica na área ali de Anchieta, na zona norte aqui do Rio de Janeiro, quando começou esse intenso tiroteio. Não tinha para onde fugir. Então as imagens falam por si, né? Eles se jogam no chão, se escondem atrás do caminhão de lixo. E esse vídeo viralizou nas redes sociais, infelizmente, né? Tá todo mundo compartilhando essas imagens, porque mostra esse trabalho deles, né? Que é um trabalho diário. A gente aqui no Rio de Janeiro tem muito respeito pelo trabalho dos garis, eles trabalham muito por aqui, recolhendo lixo, o tempo todo na rua, debaixo do sol, aqui faz muito calor, né? E a gente pensa também, quando vê essa imagem, esse tipo de vídeo, né? De que eles estão expostos o tempo todo, de fato, né? E é o que acontece. A Polícia Militar informou que não teve nenhum registro de ocorrência relacionado a este fato, mas teve um intenso tiroteio ali na região. E para quem é de fora do Rio entender, ali o complexo do Chapadão é uma área realmente muito conflagrada. Tem muitos tiroteios por lá, muitos confrontos. Fica bem pertinho de Costa Barros. E Costa Barros, a gente falou nesse nome aqui na semana passada, que também teve, no caso, na semana passada teve operação policial, então teve muito tiroteio por lá. Confronto entre criminosos rivais, facções rivais, ali disputa por territórios em Costa Barros. E o Complexo Chapadão fica bem do lado, fica bem próximo de Costa Barros, de Barros Filho, ali na região. Então é uma área já historicamente conflagrada. E quando a gente fala aqui de manhã cedo, tá tendo operação ou tá tendo tiroteio, infelizmente a rotina das pessoas, né, é constantemente afetada por conta desses disparos, né? Mas uma rotina tanto dos moradores, que é o que a gente costuma falar bastante, né? Porque são as reclamações que mais chegam para nós, mas também de quem trabalha nesses locais. E aí a gente pode ver nas imagens os garis tentando se abrigar, se proteger. A Companhia de Limpeza Urbana, né, a Conlurb, informou por meio de nota que atua diariamente em todas as comunidades da cidade. E este é um ponto bem importante, porque as equipes sobem. Aonde tiver que subir, eles vão. Eles trabalham, eles atuam. E tem como orientação suspender temporariamente serviços quando há situações de conflito ou violência, né? Que é o caso que a gente está vendo. Infelizmente, eles estavam no meio do fogo cruzado, essas imagens falam por si, como eu disse, que possam expor os funcionários a riscos e que a rotina de trabalho deles só pode voltar a acontecer quando a situação normaliza, né? Mas é isso, quando o dia amanhece e já tem muito tiroteio acontecendo, as equipes da Conlurb, por exemplo, não estão por lá, elas conseguem evitar a área, evitar a região e não chegar perto de onde está tendo confronto, né? Mas quando eles já estão no local e começa um tiroteio, que é o caso, né? A gente pode ver que eles estão ali tentando trabalhar, não conseguem, ficam se escondendo, né? Então não tem muito o que fazer, eles precisam se resguardar de alguma forma, né? E são as imagens que a gente vê. Então, ontem a Polícia Militar informou que não teve registro de ocorrência, não foi necessariamente uma operação da Polícia Militar, mas nas redes sociais também tem várias reclamações de pessoas, de moradores, falando do intenso tiroteio que teve no Complexo do Chapadão ontem. Então, ali é uma região, como eu falei, historicamente conflagrada, é uma área realmente que a gente sabe que tem muitos confrontos. Recentemente, Costa Barros, ali pertinho, teve confronto entre criminosos de facções rivais, né? E isso coloca todo mundo em xeque, coloca os moradores em xeque na história. E também os trabalhadores. A gente constantemente fala sobre centros de saúde que fecham por conta de tiroteio, sobre escolas que fecham por conta de tiroteio. E tem aí as imagens dos garis da Conlurb, como eu falei, que são equipes bem respeitadas aqui no Rio de Janeiro. A gente valoriza muito o trabalho, assim, e deve valorizar muito o trabalho dessas pessoas, porque é um trabalho que eles estão expostos o tempo todo, né? Aqui eu falo do tempo, né? Do calor e tudo mais, mas para além disso, também dessa situação que a gente vê, essas pessoas expostas na rua trabalhando, de repente começa o tiroteio e precisam se proteger de alguma forma. Volto com você, Carol. Desespero, né? As imagens mostram exatamente isso que a Roberta compartilhou aqui com a gente, o desespero de quem estava naquele momento trabalhando e se viu em meio a esse tiroteio. É o cenário que a gente tem lá no Rio de Janeiro, essa insegurança e os trabalhadores
buscando alguma alternativa para se proteger.